Olá, meu nome é Bruno Domingues e vou estar apresentando parte de minha produção como membro da pesquisa de Tipologias de Arquitetura Contemporânea de Salvador, sob o tópico de Produção de Gráficos de Características Tipológicas de Edificações em Salvador. Essa pesquisa vai ter como objetivo principal entender conexões e buscar padrões que podem vir a serem analisados e estabelecidos entre as diferentes edificações que tiveram seus dados coletados e organizados por meios gráficos. E aí chegamos à questão, como é que esses gráficos vão ser gerados? Bem, primeiramente, os membros da pesquisa vão a campo e coletam dados de edificações escolhidas. Todos esses dados são armazenados dentro de uma tabela no Excel e para cada um desses dados uma categoria tipológica vai ser criada. Assim, nós conseguimos ter a capacidade de análise numérica de uma grande quantidade de objetos facilmente. Nisso, as edificações são divididas em primeira mão entre duas grandes categorias, as de uso misto, edificações com uso residencial e não residencial, e as de uso de serviço, que são edificações de uso exclusivamente não residencial. Dentro dessas mesmas categorias, nós geramos subcategorias que se referem à quantidade de pavimentos que elas têm, que nós iremos utilizar para todas as outras subcategorias que iremos criar. Como, por exemplo, T2 sendo equivalente a edificações de uso de serviço com 2 pavimentos, e assim em diante. Outras subcategorias também vão ser criadas para as edificações de uso misto e de uso de serviço. Entre elas, nós temos a posição da edificação em relação à rua, ou seja, como é que a edificação se relaciona com a rua. E vamos ter uma das subcategorias principais que utilizamos na pesquisa, que é o uso da edificação. Ou seja, quais são os serviços que esse objeto contém? Vai ser uma edificação destinada puramente à alimentação? Vai possuir ao mesmo tempo atividades de lazer e atividades religiosas, ao mesmo tempo que vai ser utilizado como edifício de uso habitacional, ele também pode ser um edifício de uso de ambientes educativos. E outras subcategorias também entram, como a topografia da edificação, o seu gabarito, que vai ser a sua altura máxima, qual foi o seu desenho construtivo, ou seja, se foi uma autoconstrução, se foi uma reforma, se foi um projeto, ou até a relação do prédio com automóveis, se ele possui garagem ou se possui estacionamento. Indo mais além disso, com a produção de todos os gráficos referentes a cada subcategoria, nós temos as possibilidades de relacionar as informações de um gráfico a outro, para então descobrir determinados padrões ou irregularidades. Por exemplo, nós temos os gráficos de quais usos se encontram na posição A da edificação em relação à rua e os gráficos de quais usos se encontram na posição B da edificação em relação à rua. Pegando o uso na posição A, como alimentação, e comparando com todos os outros usos na posição B, nós conseguimos uma certa noção de quais usos são mais compatíveis entre si, seja por questões econômicas, ou seja por questões de fluxo ou organização espacial. No caso do gráfico abaixo, que é o de alimentação, nós temos que o comércio de baixo impacto tem uma recorrência muito mais significativa do que o resto. Uma possibilidade que podemos chegar do porquê desses usos se mesclarem bem é que o comércio de baixo impacto ele atrai público passageiro, que por consequência vai ser estimulado a consumir algo dentro de uma lanchonete ou bar que são situados na mesma edificação, ou vice-versa. Vão ser usos que se complementam, e teremos outras situações nas quais isso pode ser percebido também. Em outras situações em que essas relações de uso específicas podem ser percebidas a partir da análise gráfica, vai ser, por exemplo, nas edificações da posição A da fachada, sendo A a relação mais privilegiada em relação à rua, e o uso das edificações em posição D na fachada, sendo D a menos privilegiada em relação à rua. Na A, como percebemos no slide passada, o uso do comércio vai ser mais recorrente. Porém, quando vamos comparar com o uso D, nós temos essa situação quebrada. O comércio vai ser reduzido drasticamente e o uso outros, que se refere a todos os outros usos que não se enquadram em categoria geral, que normalmente são oficinas, assistências técnicas ou etc., vai dominar em grande parte essa posição da fachada. Essa situação pode ser resultante da baixa necessidade ou até inexistência de necessidade do serviço de atrair consumidores passantes na rua. Seu público vai ser mais específico do que o de serviços de comércio usualmente necessitam atrair consumidores. Nós vamos ver que isso não é algo exclusivo das edificações de uso serviço, também que nas edificações de uso misto essa situação ocorre da mesma forma. E assim, a partir de diversas análises, nós conseguimos chegar em algumas conclusões dentro do processo dessa pesquisa. Esses são apenas alguns exemplos de muitos. E assim eu finalizo minha apresentação no Congresso UFBA 2020. 1.